tá? A gente estava até comentando sobre isso bem no início da aula, a respeito do período de publicidade das cotações. Cotação não é a grande maioria, mas algumas saem com período de 4 horas. E aí, se você esperar o informativo do dia posterior, né, pode ser que ela já até tenha ocorrido, isso é verdade, tá? É uma boa estratégia. Nesse caso, para quem participa de cotação, eu recomendo mesmo. Eu acho que tem que manter, que seja pelo menos só para olhar as cotações, igual o Luiz Fernando está fazendo, tá? Para a gente ainda não é interessante, porque realmente a gente não participa tanto de cotação, mas nosso foco sempre foi mesmo a licitação. Mas para quem participa de cotação, de dispensa na BEC, talvez faça sentido para vocês isso daí. Pensem na possibilidade de receber mais de um para que você pegue pelo menos as cotações, né? Que tem esse período de 4 horas. Já tive um cliente chinês em outra área, desisti dele porque não entendia nada. É isso aí, ônus da diferença de línguas aí, né? Realmente, é bem complicado, mas o Diego está se esforçando aqui, né? Geralmente chinês fala alto, fala gritando e tal. Então, estamos tentando. Mas a gente está esperançoso porque, pô, o cara... A China, galera, quem é que para a China hoje em dia? Não tem como, eles são muito fortes, né? Comercialmente falando, os preços dos caras não tem como bater. Oi, Adnelma, tudo bem? Tudo bom? Boa Tá noite. ouvindo? Estou ouvindo. Boa noite. Pode Eu falar. abri uma empresa numa cidade pequena, né? E essa empresa, nessa cidade, só tem uma empresa que ela ganha há 16 anos, né? É serviço, né? Transporte escolar. Durante 16 anos, somente ela ganha porque só tem ela, só tem essa empresa lá e só ela tem atestado técnico, né? E agora vai ter uma licitação lá, e eu quero participar, né, dessa licitação. E então, meu irmão trabalhar para essa empresa, justamente são barcos, né? Já que é uma cidade pequena do interior aqui de Manaus, né? E então, o transporte escolar são barcos. E só Ai, eu que tenho esse legal. atestado técnico. Se no edital vier pedindo, né, o atestado técnico, como é que eu vou provar que eu tenho, né, se eu não tenho? Olha, é bem Então, no interessante caso, esse seria até nicho. direcionada, né? Até... Olha, não dá para a gente, infelizmente, não dá para a gente enquadrar como um direcionamento o atestado. Infelizmente, não dá. Porque a própria lei de licitações prevê. Mas eu sei que é uma dificuldade, né? E antes de eu te dar a minha opinião, você vê que é um nicho bem interessante, né? Uma coisa que eu nunca nem imaginei. Transporte escolar por formas É uma fluviais, né? licitação bem grande, 2 milhões e Imagino, 400 e poucos mil, entendeu? imagino. Porque por carro normal já é caro, imagina por barco, né? Então, é uma licitação boa. Olha, vamos lá. Que nem eu falei, é difícil a gente impugnar um edital desse falando que é direcionado, justamente porque a lei prevê, ele recusaria a sua impugnação, falando justamente porque a lei prevê, né? E ele está certo. E até porque essa licitação ela é muito, muito grande, né? São 2 milhões e pouquinho que você falou. Então, faz sentido eu, como órgão público, solicitar um atestado, porque eu não quero correr o risco de qualquer empresa vencer. Então, dessa maneira, quem trabalha com serviço tem essa dificuldade de conseguir esses atestados. Por quê? Porque esse tipo de compra, ela não acontece pela dispensa de licitação, né? Então, não teria como você começar pela dispensa. Então, ficaria difícil você começar pela dispensa, tá? Então, o que você vai ter que fazer, Adnelma? Você vai ter que, infelizmente, tentar participar. Você tem alguma cidade aí que seja próxima de vocês para vocês tentarem participar de licitações que seja não na cidade de vocês, mas nas próximas daí? Ou realmente é uma cidade bem isolada que não tem nem cidade próxima? Como que é aí? Não, na realidade, eu moro em Manaus, na capital. E eu Tá. iria participar numa cidade bem distante, onde meu irmão já trabalhou, mas ele trabalhava nessa empresa, ele tem barco, né? Ele trabalhava justamente para essa empresa e agora, né, ele quer sair. Vai ser concorrente dela? Vai ser concorrente dela, ele queria ser, né? Já que não, ele tem experiência, mas como pessoa física, que ele locava o barco para ela, né? Ele fazia locação para essa empresa. E então, agora nós abrimos uma empresa e a gente queria participar de um lote apenas, ninguém nem queria do lote todo, porque são vários lotes, né?
Cada certo. local tem tantos barcos. Por exemplo, eu queria participar de 15 barcos somente, né? De um lote que Tá, são 15 barcos. E outros, ela poderia ganhar se quisesse. tá. Tô tentando pensar numa hipótese de você conseguir esses atestados. O seu irmão, só me refresca a memória aqui. É seu irmão, né, que falou que tem um barco, né? Sim, ele é meu sócio, entendeu? Ele é meu sócio nessa Irmão empresa. barra sócio, né? Aham. Ele prestou os serviços como empresa, como pessoa física, você falou, né? Não, com pessoa física, ela, por exemplo, ela ganha licitação, aí ela vai, loca os barcos das pessoas, né? E as pessoas fazem o trabalho, tudo normal. E o meu Entendi. irmão já está com ela durante quase 10 anos, também trabalhando com ela. Entendi. Porque é o seguinte, a única alternativa que você vai ter, na verdade são duas, mas uma eu acho um pouco inviável, que seria o quê? Tentar participar, pelo menos por hora, de uma licitação que não peça o atestado. Mas para esse segmento específico, eu acho difícil não pedir, por causa dos valores, que são grandes, né? São valores bem altos. Então, eu acho que vai ser difícil você encontrar uma licitação que não peça atestado. Essa é uma dificuldade que você vai ter que encarar mais cedo ou mais tarde. A outra alternativa seria você prestar, você conseguir esses atestados com iniciativa privada, né? Você prestar esse tipo de transporte, por exemplo, para alguma empresa aí da região, tá? Por isso que eu estava perguntando se o seu irmão, na época que ele alugou o barco para essa empresa que venceu a licitação, se ele era uma empresa ou uma pessoa física, porque se ele era uma pessoa jurídica, ele teria como conseguir esse atestado com a empresa que locou dele, o barco, por exemplo. Querendo ou não, ele prestou o serviço para essa empresa de licitação, né? Será que ele não conseguiria pegar o atestado com essa empresa de licitação? Eu acho pouco provável porque ele era uma pessoa física na época. E você tem que ser empresa, né? Ele tem a empresa lá que ganhou aquela licitação, que contratou seu irmão e tudo mais, ela tem que emitir um atestado para a empresa do seu irmão, não para o seu irmão. Então, você tem duas alternativas, né? Infelizmente, esse ramo de serviço, quanto mais nichado, fica mais complicado ter mesmo os atestados. Participar de licitação que não peça, o que eu acho pouco provável, acho que não vai ter, ou vocês pegarem, tentarem prestar algum tipo desse serviço para alguma empresa da região. Vocês não conseguem fechar uma parceria com alguma empresa da região para vocês prestarem esse tipo de serviço por um tempo? Nem que vocês trabalhem a preço de banana aí, só para vocês conseguirem os atestados? Você Olha, acha que isso nós fica estamos inviável? procurando, né? Estamos tentando ver isso, né? Agora, eu teria uma pergunta que eu estava assistindo nas aulas, sobre, aliás, não foi nem nas aulas, foi tu que falou essa semana sobre Hum. sublocação. E Uhum. eu não entendi o que era sublocação, no caso aí, quando tu estava falando. Vamos lá, eu acho que foi até o Serra que falou. É verdade. A subcontratação, o que que é? É quando você pega, a empresa da Adnelma pega, ganha a licitação, tá? E o próprio edital, ele prevê essa subcontratação, ou seja, ele prevê que você pode passar a responsabilidade de uma parte daquele serviço, por exemplo, para outra empresa. Você transfere literalmente a responsabilidade para uma outra empresa. Isso daí é a subcontratação. Isso acontece muito quando é licitação de obra. Então, por exemplo, tem uma licitação para reformar toda a escola de cadetes aqui em Campinas, só um exemplo. E aí o edital ele prevê que a pintura, por exemplo, eu posso subcontratar uma empresa. O que eu poderia fazer? Eu, Magna, se eu quero participar, beleza. Eu já sei que para a parte da pintura eu posso delegar essa responsabilidade para uma empresa terceira, ou quarteirizado, né? Dependendo o que for aí, mas enfim, eu posso pegar uma outra empresa nada a ver da Magna e transferir essa responsabilidade para ele. Isso daí eu estaria subcontratando, tá? A partir daquele momento, o órgão público ele passa a ter responsabilidades e passa a cobrar os serviços dessa empresa que eu subcontratei, e não mais da Magna, tá bom? Basicamente eu transferi uma parte da minha licitação para essa outra empresa. Mas só Quando... poderia ser empresa ou poderia ser pessoa física também? Não, empresa. Empresa. Você pode subcontratar uma pessoa jurídica, tá? Não, eu estou perguntando isso justamente porque
ela ganhava a licitação, aí ela fazia apenas um contrato simples de gaveta, normal, com meu irmão como pessoa física, né, para alocar o barco, e por isso acabava, terminava, nunca foi pago, e eu li o edital, não constava isso, né, o edital de 4 anos atrás, constava lá que ela tinha que pagar INSS, FGTS, essas coisas, tudo na contratação, quando ela contratasse eles, né, já que era pessoa física. E ela nunca pagou nem INSS, nem FGTS, por isso que é a minha pergunta. Tá, tá. Primeiro, essa forma de contratação do seu irmão, ela não era uma subcontratação pelo jeito. Não era uma subcontratação. Isso daí, basicamente, você não... A empresa que ganhou lá do barco, ela não subcontratou o seu irmão, ou seja, ela nunca transferiu a responsabilidade para o seu irmão. A responsabilidade era dela. Se tivesse qualquer problema com a prestação do serviço, o órgão público ia ter que cobrar a empresa lá que ganhou, não o seu irmão. O seu irmão não tinha nada a ver, tá? Esse é o primeiro passo, esse é o primeiro aspecto. Não era uma subcontratação. É como se o seu irmão pertencesse ao quadro, né, de funcionários dessa empresa que ganhou a licitação. E a figura do seu irmão naquela época era um representante da empresa que venceu a licitação. É como se ele vestisse literalmente o uniforme da empresa que ganhou lá e tivesse prestando serviço em nome dela, né? Era isso que estava acontecendo. Isso daí não é uma subcontratação, tá? Porque ele em nenhum momento delegou a responsabilidade do contrato para o seu irmão. A responsabilidade era sempre dele. A única coisa que acontecia aí era que a prestação de serviço estava ocorrendo pelo seu irmão. Isso pode ser que aconteça, isso é permitido, tá? Não é nada ilegal. Aí a gente entra numa outra questão, que é a questão do pagamento do FGTS, dos encargos de funcionário, de prestador de serviço, seja lá qual for. Aí é uma outra questão que, na época, o seu irmão, inclusive, poderia ter denunciado, tá? Poderia ter denunciado para o órgão público, inclusive, encerrar o contrato, tá bom? Mas aí é outros 500, aí coisa bem diferente de terceirização. Isso daí é honorários de trabalho e outras coisas. Mas isso é possível fazer. Ou essa pessoa que vai prestar o serviço, que no caso era o seu irmão, ela poderia ser um funcionário dessa empresa, ela pode ser um contratado, igual o seu irmão era, tá? Um contratado, e aí você tem que ter esse contrato de serviço entre ambos aí, ou ela seria subcontratada, que não é o caso. Então, são essas as 3 hipóteses. Ou você subcontrata, ou você faz um contrato de serviço com uma pessoa, ou você tem ela no seu quadro social, no seu quadro de trabalho da empresa. Ou você mesmo seria o sócio, né? Aí também poderia. Você Beleza, entendeu, obrigada. Entendi, Conseguiu sim. entender? Obrigada. Então, assim, para resolver o seu problema e não querer me livrar dele, o que eu oriento que você faça agora é realmente procurar fechar uma parceria, tá? Com uma empresa aí que presta esse tipo que precisa desse seu tipo de serviço de locomoção de via barco e tudo mais, fluvial. E mesmo que nem que você tenha que prestar esse serviço, por exemplo, por um mês a preço de custo, por exemplo, a preço de banana. Não é o ideal, né? O ideal é que você realmente conseguisse prestar esse serviço de alguém te pagando. Mas se for por um bem maior, que seria conseguir o documento para você participar de uma licitação milionária futura, eu acho que vale a pena tentar, tá? Só mais uma pergunta, Ginelma. Você sabe se esses atestados, eles exigem aquela questão de 50% da quantidade e tudo mais, ou você não chegou a dar uma olhada nisso? Não, nisso eu ainda não olhei. Estou aguardando agora o edital que vai sair provavelmente agora em maio, né? Tá. Que como são novos prefeitos, novas coisas, novas licitações, entendeu? Então, agora em maio vai sair, aí sim, quando tiver com o edital, aí eu vou ler tudo direitinho para me saber realmente. Tá. Hoje você já tem uma empresa, o que facilita, né? E você tem que só torcer para que realmente ele não peça esse edital de 50% de quantidade. Porque se ele pedir, vai ser até difícil de você conseguir comprovar essa quantidade. Agora, se ele não pedir, qualquer servicinho que você conseguir fechar com alguma empresa e essa empresa te der um atestado, é válido para você participar. E o cara não pode te tirar. Ele só vai poder te tirar em relação ao atestado se
se o edital exigir quantidade mínima a ser comprovada, tá? Então, você tem algum lobby nesse órgão público, sei lá, eu estou apelando aqui realmente agora para os contatos Já, aí não, nisso profissionais. sim, na realidade, o secretário lá, né, que vai administrar dos barcos, né, vai Ah, ser justamente um amigo meu de infância, né, essas coisas, eu então, estou verificando tudo, né? então é só pede para ele, ó, tenta a possibilidade de não colocar essa quantidade no atestado, né? Eu já falei isso para ele. Não Exato, pedi nem exato. atestado técnico, eu falo. Não pedir seria o ideal, mas eu acho pouco provável. É Eu acho verdade. pouco provável, porque é uma licitação de 2 milhões, ele não vai querer pôr o dele da reta assim. Não é que a gente Mas está eu só quero pedindo para ganhar direcionar, uns de 300 e pouco, não quero, por enquanto. entendeu? Não estou pedindo para ele direcionar nem nada, mas se ele pudesse só tirar essa questão da quantidade, te ajudaria a entrar, porque aí você faria aquilo que eu falei, né? Fecha uma parceria com alguma empresa da região, nem que você, pô, trabalhe de graça por uma semana, sei lá, sem cobrar nada, porque é por um bem maior. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Depois você só explica para ele que você precisa desse atestado de capacidade técnica, ele te fornece isso daí e você consegue participar da licitação, entendeu? Então, quando a gente não tem, principalmente no início, que é o seu caso, e serviço, né? A gente tem que apelar aí para as parcerias privadas mesmo, não tem jeito. Tá bom, obrigada. Então tá certo. Valeu, Adnelma. Qualquer coisa você me aciona aí, tá bom? Obrigada. Beleza. Vamos então para o chat. Isso, comprei o produto, eles não querem receber. Quase 3 milhões de reais. Aí, não, aí como esse valor é grande, é grande não, né? Sempre costumo falar. Mas como esse valor é alto, Clemilson, aí, cara, eu sugiro que você tente contratar um advogado, cara, sendo honesto. Tá? Você paga aí 1 milhão aí para um advogado para ele tentar te ajudar. Porque 3 milhões de reais você comprou e agora não consegue entregar, não dá, né? Aí você recorreria, um advogado consegue fazer uma defesa. Um advogado consegue, tá? Aí ele vai ter que conversar com você no particular, trocar uma ideia, pegar os detalhes aí para, mano, advogado vai sempre na brecha, né? Então, como é um valor alto, se fosse um valor baixo, eu sugeriria de você tentar desfazer disso daí numa próxima licitação. A gente aqui está comprando material direto do fabricante, o fabricante ele vende material, você tem um pedido mínimo que você tem que fazer. Só que às vezes você não usa tudo na licitação, você vai aí que começa o estoque, né? Aí você começa a guardar os materiais aqui que vão sobrando, você vai desovando aí nas próximas licitações. Mas 3 milhões de reais você já comprou e não consegue entregar, e eu sugiro que você procure realmente um advogado, beleza? Para fazer um pedido, para fazer o órgão público agora aceitar. Tenta a Joinze. Joinze é uma empresa, ô Fernando? Eu vou anotar aqui. Deixa eu pegar aqui minha caneta. Essa diz ter 70 portais. Deve ser uma empresa de sistema também, né? Eu vou passar lá para o meu sócio, agora sócio. Olha que beleza, hein? Passar para o meu sócio que está desenvolvendo o sistema lá, dele dar uma olhada. Joinze, obrigado aí pela indicação. A gente está estudando todos os sistemas que existem. A nossa ideia é melhorar todos eles. Cada um ali tem um defeitinho. A nossa ideia é pegar esse defeitinho. Muitos têm funcionalidades interessantes, mas sempre dá para melhorar, né? Aí vamos colocar o nosso dedo lá no meio lá e tentar dar uma melhoradinha. Na faixa de R$ 400. Show. Legal. Eu vou dar uma pesquisadinha. Joinze, particularmente, eu nunca ouvi falar dela. Mas tudo bem, se existe, vamos dar uma estudadinha lá. Dependendo do que você quer, vai até R$ 4.000. Olha que beleza, hein? Imagina. Pagar 4 conto por um sistema, ele deve ser bom mesmo. Vou procurar saber sobre, show de bola. Vi aqui que essa Joinze tem a RCC. Será que são donos da RCC, é isso? Ah, era a RCC. A RCC eu conheço, mas eu não sabia que ela tinha juntado não com essa outra empresa, não. Outras que fundiram aí foi a Effect, né? Não sei se vocês sabem aí, mas a Effect também foi vendida, né? Agora é uma holder, acho que é assim que fala, que cuida dela.
Cadê o Fernando? Quer falar alguma coisa aí, Fernando? Se quiser, só erguer a mão aí de novo. Eu vi que abaixou aqui. Aí eu já libero. Eu tive que bloquear aqui porque estava muito áudio aberto. Aí acaba dando uma atrapalhadinha. Mas aí é só erguer a mão aí que eu já libero, tá bom? Deixa eu ver aqui de novo. Se alguém tiver dúvida, galera, comenta aí. Hoje pago R$300 por mês. Se for melhor, eu mudo. A princípio, o nosso vai ser mais barato do que 300, pelo menos inicialmente, né? Depois, à medida que vai incrementando coisas, aí quem sabe a gente... Mas essa é a faixa de mercado mesmo, tá? 300 mangos aí, um sisteminha, mais ou menos por aí mesmo. Pedindo então, deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. Qual a cidade do Amazonas da Dinelma? A Dinelma mora em Manaus, tá, Brunão? Brunão acho que é da região aí também, viu, a Dinelma? Bruno Andrade. Quiser procurar o garoto aí, bicho é brabo também. Silvia, atestado de capacidade técnica só pode ser de PJ? Exatamente, Silvia. Só pode ser emitido por uma pessoa jurídica para outra pessoa jurídica, tá? Que foi o que eu expliquei para a Adnelma, que é o seguinte: a empresa lá que ganhou a licitação contratou o irmão dela, mas contratou como pessoa física. Nesse caso, o irmão dela não tem como pegar o atestado, porque ele era uma pessoa física. A empresa lá que contratou, ele não tem como dar um atestado para uma pessoa física, tá bom? É sempre de pessoa jurídica para pessoa jurídica, sempre. Beleza? Se você, inclusive, enxergar, vir alguma licitação lá que tem lá um atestado emitido por pessoa física, pode entrar com recurso que você vai ganhar com certeza absoluta. Alguém tem um modelo de contratação dizendo que irá contratar o engenheiro após ganhar a licitação? Se eu não me engano, tem esse modelo nas aulas do módulo de edital, tá, Rodrigo? Tem 2 aulas lá no módulo de edital que é específico para licitação de serviço. E lá eu deixo um modelo desse contrato aí, dá uma olhada lá. Contrato que você faz com o engenheiro se comprometendo a contratá-lo, tá bom? Tá lá o modelo lá, só seguir. Ah, tá. Joinze, atualização da RCC. Foi uma coisa que eu não sabia, tá? Antiga RCC, vou até anotar aqui. As empresas estão tudo sendo vendido. Deve estar dando pouco dinheiro, né? Essas empresas aí, né? Para estar tudo sendo comprada pelas maiores. Quase nada. Tô perdendo grana aqui de não fazer o meu logo. Mas show de bola. É isso aí, galera. O objetivo do empresário... o dia que eu conseguir vender a Magna aqui, eu vou me sentir muito orgulhoso e eu quero vender ela mesmo. O objetivo é esse. O dia que eu conseguir atrair olhares de pessoas importantes para comprar um negócio que eu comecei do zero, poxa, tem que ser o objetivo de cada profissional. Eu não me apego à empresa não, tá? Se precisar vender, um dia eu vendo, começo do zero de novo, sei lá, vou para outro negócio. Minha profissão é ser empreendedor e não ser o cara da licitação aí. Se puder ser o cara da licitação, melhor, né? Vai aparecer alguém aí querendo comprar por alguns milhões de reais. Opa, demorou, meu amigo. Vamos que vamos. Se inclusive alguém de vocês quiserem comprar, fazendo uma proposta boa aí, né? Que mal tem. Tem portal de empresa privada também. Isso é bom, hein? Já fomos procurados várias vezes para participar de licitações privadas, porque tem, só para quem não sabia, né? Existem licitações como, por exemplo, o Banco Bradesco, a CPFL, são empresas privadas aí, né, que fazem licitações, tá bom? Mas realmente a gente não tem interesse em participar desse tipo de licitação porque não é o nosso foco, né? Não sei nem em que lei tá esse troço, nunca nem fui atrás para procurar. Ambev, entendeu? Essas empresas grandes, elas fazem mas não sei nem se o nome é licitação, mas é uma espécie de licitação, né? É a forma que eles têm de selecionar os fornecedores deles, né? Então, a gente chama aqui de licitação privada, mas não sei nem se esse é o nome técnico correto. Mas realmente é uma coisa que nunca me interessou, assim. Eu acho que tem muito mercado, mas meu conhecimento está realmente, minha expertise está na pública mesmo. Mas quem quiser se especializar, está aí, ó. Uma excelente área aí para quem é consultor em licitação, né? Então, a Jaque, o Bruno, o próprio Luiz Fernando, cara, eu nunca vi alguém que seja especializado nessa área, nunca vi. Só licitação pública mesmo, privada, assim, dessas empresas aí, deve ter as manhas, deve ter os pulos do gato, tá aí uma oportunidade.
dá uma pesquisada. Se tiver mercado, é aquela coisa que eu falei lá no início da live. Se tem demanda, velho, e não tem solução, fazendo uma solução, vocês serão os primeiros e nadarão em mar aberto aí. Mar aberto e azul, né? Mar azul, mar bom. Então, eles chamam de leilão na Ambev aí, tá vendo? Eu acho que cada um dá o seu nome ali, né? Mas é a licitação deles lá, a licitação privada, a gente chama aqui. O Bradesco faz isso daí, CPFL, tem tudo formas aí de selecionar os seus fornecedores, tá? E de repente, pô, é negócio. A gente não pode fechar a porta nenhuma, né? Conseguimos bater um papo aqui. A ideia dessas aulas aqui é isso mesmo, né? A gente trocar uma ideia e com certeza alguma coisa ou outra sempre agrega aí na vida profissional de vocês. Quando não tiver tanta dúvida, eu vou trazer sempre uma aula, já tinha uma aulinha no gatilho aqui, então para segunda-feira que vem eu deixo ela aqui, tá? A gente vai falar um pouco mais sobre a fase de lances e como ofertar os seus lances, você dá valor total, valor global, como descobrir isso daí. Algumas estratégias para quem não é MEPP, é bom que você saiba, para caso o dia você não seja mais MEPP, você saiba disso, ou você que é consultor represente alguém que não seja MEPP, tem estratégias para esse tipo de empresa. O que mais que eu vou falar? Unidade de medida, uma coisa muito importante que eu estou vendo que a galera está errando, né? Tem que tomar cuidado em relação a isso. A maioria dessas dicas aqui eu já passei lá naquela aula de dicas avançadas, aquele mementão lá de A a Z que a gente fez lá, boladão, já passei algumas coisas lá, mas vou passar algumas coisinhas aqui, é sempre bom a gente estar relembrando, tá bom? E se vocês tiverem dúvidas também, mandem lá no grupo lá dos alunos, Telegram, manda e-mail, sei lá. Ô Bruno, prepara uma aula sobre tal tema. Se eu tiver com dificuldade, essas aulas eu vou começar a trazer aqui na nossa sessão Pegue o Bizu. Não todas, mas algumas, tá bom? Então, a gente vai utilizando esse tempo que a gente tem, não só para ficar tirando dúvida, mas para agregar alguma coisa também, tá? Então, essa é a nossa ideia. Estamos testando esse formato. Então, se, fez o curso inteiro, como eu sei que tem algumas pessoas que já fizeram, inclusive estou devendo alguns certificados, mas vai sair, né? A gente faz certificado aqui uma vez por mês só, tá bom? Mas, enfim... mas eu ainda fiquei com dúvida sobre algum tema, cara. Assisti todas as aulas lá e não consegui entender. Traz aí o tema, joga lá no grupo, vou anotar e eu trago uma aula para vocês aqui na segunda-feira. A ideia é que toda segunda a gente esteja aqui, nem que seja só para isso aqui, bater um papo, tá bom? Trocar uma ideia. E é isso. Deixa eu falar com o Wellington aqui. Wellington. Oi, Brunão. Conseguiu Então, aí, meu chapa? mais ou menos. Entrei aqui. Agora é na área do cadastro, né? Vamos lá. Você liga de compartilhar os dados da sua empresa ou não? Porque senão eu faria na tela aqui agora. Mas se você ligar, aí eu passo para você e você faz aí. Eu não sei como fazer isso. Compartilhar. Como que faz para compartilhar? Não, eu faço daqui. Aí você vai me passando os dados, tá bom? Ah, tá, tudo bem. Então vamos lá. É só você não passar a senha que tá tudo certo. Galera, então agora acabou as nossas aulinhas aqui. Eu vou só fazer agora essa parte junto com o Wellington. Quem quiser ficar, a gente vai fazer um cadastrinho no Comprasnet aqui.